Bem-vindos novamente aqui ao canal O Pensador. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que eu fiz aqui no meu Instagram, né, comentando brevemente sobre o filme Dark Rose, né, a respeito aí do Bolsonaro, 11 de setembro de 2016. Bem, aqui eu faço algumas críticas positivas, né, no sentido de a gente poder assim ter um amadurecimento que não depende do filme, né. O que nós precisamos é muito mais do que isso, a bem da verdade. Isso é apenas uma propaganda, né? Ainda que traga resquícios de verdade, mas a única verdade que existe, nenhum desses pessoal aí que faz o filme, ou os que são opostos ao filme também, estão interessados, né? É apenas a crítica pela crítica, né? Como diria o pensamento de Marx. Mas a grande pergunta que surge diante dessa situação toda é o seguinte: assistir por idolatria política, né? Muitos, infelizmente, existem vários grupos e grupos dentro de grupos, né? Isso, a mente humana e o pensamento humano é muito complicado de tentar entender e de explicar. Bem, não sei como vocês vão interpretar o que eu vou passar para vocês, mas aqui é um texto curto, rápido, a respeito desse filme, né? O que eu particularmente entendo um pouco, né? Não sou dono da verdade, mas eu penso dessa forma, né? Assistir por idolatria, o que acontece? A maioria das pessoas procuram salvadores, né? Por exemplo, a Igreja Católica é uma religião terrível porque substitui a única pessoa do cosmos, do universo toda, que é Jesus Cristo, como Senhor e Salvador e mediador entre Deus e homens, por boneco de barro, entendeu? A mesma coisa acontece dentro da política, certo? As pessoas preferem um ídolo, uma imagem, não é? Que agora é de carne e sangue, né? Que se movimenta, né, e tal, mas não preferem a história, não preferem a sociologia, não preferem a Bíblia, não preferem a ciência, né? Não preferem a realidade, preferem justamente partidos, né, que comungam de suas ideias. Enfim, tem partes boas e partes ruins nessa história toda, mas o ponto-chave e o mais importante era a realidade, e é a realidade. Independentemente do filme Dark Rose trazer verdades ou não, a realidade é superior a tudo isso. É tanto que, de início, Deus é acima de tudo. Então não importa o resultado de nada, né? Seja positivo ou seja negativo. O que importa é a soberania de Deus. Isso é o importante. É aqui que eu sempre trago para vocês. O mais importante é isso, é a soberania, independente do resultado, certo? Que para nós às vezes é ruim e às vezes é bom, porque a gente é criatura, tá? A gente é criatura e a gente, por ser criatura, tem que tomar muito cuidado nesse jogo todo. Bem, assistir por idolatria política, a resposta é não. Por que não? Porque isso seria, na verdade, o outro lado do mesmo erro que muitos criticam no próprio socialismo: transformar político em figuras quase messiânicas. Tá? Então a gente não segue o catolicismo, porque ele substitui Jesus Cristo por boneco de barro, né? Muito menos seguiremos a esquerda e muito menos seguiremos a própria direita, porque estão substituindo, né, a realidade, os fatos, a justiça por narrativas, por troca de problemas sociais, troca de questões éticas, né? E a pessoa está debatendo bem, né? Mas a gente sabe que, enfim, então a gente não está dentro desse aspecto, né, de ser idólatra, né? Espero talvez que vocês não sejam e que prefiram a realidade acima de tudo, né? Então, o que a sociedade realmente precisa é uma formação intelectual, moral e espiritual, certo? Porque se você acredita em Deus, jamais vai votar na esquerda. Se você acredita em Deus, ou pelo menos no Deus judaico-cristão, na Bíblia, né, evangélica, protestante e tudo mais, você também não vai se associar
a partidos, seja eles de direita, que ficam, né, te manipulando, certo? Jamais, ok? Então, a própria Bíblia, né, protestante, vamos dizer, histórica de falando, tá bom? Traz a verdade, traz a responsabilidade e o discernimento. Está mostrando tudo que uma sociedade precisa para se desenvolver. Tudo, tá bom? Existe deficiência no conservadorismo, nas vertentes, na própria direita, né? Dentro da própria direita existem defensores de causas LGBTQI+, né? Então isso a gente não está a favor, certo? Então essas deficiências seriam corrigidas se uma vez todos pudessem aceitar a primazia da Bíblia. Porém, né, tá aí essa questão. E eles, uma vez que tanto a esquerda quanto a direita faz apologia ao Estado laico, quando os dois fazem isso, eles estão dizendo e estão aceitando uma espécie de ateísmo, certo? Ainda que as pessoas subentendam que é importante que a religião não esteja no Estado. Ok, até aí tudo bem. Mas eu não estou falando da religião, estou falando da soberania de Deus, de uma pessoa, certo? E não de uma organização, de uma instituição de pedra, de gesso, de mármore, ok? De uma placa, de uma denominação. Isso aí é besteira. Estou falando da pessoa, do Criador, que se chama Deus. Se ele não está sendo cogitado no Estado, então o que está sendo cogitado no Estado é o antideus. Se é o antideus, é o ateísmo. Então ambos, nesse aspecto, fazem apologia ao ateísmo. Então faz sentido eu me associar ao conservadorismo e à própria direita, muito menos à esquerda, uma vez que ambos querem um Estado laico, um Estado que não fale de Deus. E recentemente vi até um comentário falando disso, né? Bem, então o conservadorismo deveria ser uma obrigação, né, investir mais na criação de canais de TV, rádios, projetos culturais e educacionais capazes de mostrar, através da história, de debates sadios, importantes e de respeito, os impactos do socialismo contra a humanidade, da criminalidade que está intimamente associada ao socialismo e da guerra cultural sobre a sociedade e também a necessidade de todos compreenderem bem a escritura, certo? Porque a escritura é o que dá vida. Então você está tirando, se ninguém quer te dar vida, está te dando a morte. Então a gente tem que entender, né? Isso aí. Bem, isso assim dentro do filme, tá bom? Porque o filme, não sei o filme, ele não vai trazer essas transformações que eu estou falando a vocês, tá? Vai apenas ficar nessa superfície, né? Um combatendo o outro, né? E já percebemos que as crises que se tem por aí não é somente nos partidos, mas no próprio Congresso Nacional, nos três poderes, enfim, é bem radical toda essa situação. Bem, também seria fundamental fortalecer o ensino de sociologia, de filosofia, de história, formando pessoas capazes de pensar criticamente e compreender a realidade sem manipulação ideológica de ninguém, né? Tendo como pressuposição, tendo como base a existência de Deus e daí todo o conhecimento derivado dele, né? Que seria verdadeiro, porque se eu sou adepto do socialismo, certo? O meu conhecimento não parte de Deus, ele parte do diabo. Agora, se eu sou de direita ou do conservador e o meu conhecimento não parte de Deus, também vai sair do diabo. Então, o primeiro já diz que não quer nada com Deus. O segundo ainda pensa um pouquinho, mas falha em apresentar as suas conclusões, né? Enfim, realmente é muito abrangente essa questão toda. Bem, eu apoio obras que promovam a reflexão sobre política, cultura, sociedade, valores sociais, espiritualidade, mas não apoio filmes que substituam o pensamento crítico por culto político. Então, a gente não pode imaginar que esse filme, certo, vai mudar o mundo. Não é o filme que vai mudar o mundo, não é uma pessoa, é eu e você, trabalhando em busca da realidade. Essa realidade, né, vai
foi construída por Deus, certo? E por misericórdia e graça, Ele vai nos dar ciência, sabedoria, conhecimento para transformar a nossa sociedade, certo? E as pessoas por meio, obviamente, dessas prerrogativas, dessas bases fundamentais que as pessoas estão se esquecendo em seus discursos, em seus status, ok? Então essa é a minha observação, esse é o meu comentário sobre o filme Dark Rose. Haja visto, existem já muitos canais falando sobre esse filme, bons de um aspecto bom, outros de um aspecto negativo, mas aqui eu quero somente trazer a vocês essa importância que nós precisamos realmente disso, né? Investir em TV e rádios, né, papéis culturais, projetos culturais, sociais, dentro do sistema mecânico que esteja pregado na realidade e não em ideologias, em crenças que são anti-Deus, tá? Então, por exemplo, uma coisa básica é essas mudanças, essa tentativa de ideologia de gênero, tá? Que já está dentro da própria política. Então, não faz sentido a gente, né, imaginar isso. A gente tem que combater isso. Não dentro da política, mas dentro do conhecimento da realidade. Ok? Então, se houver alguma dúvida, se houver alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário sobre o meu comentário, fica à vontade, que nós estamos aqui para conversar, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.